Este vídeo foi produzido com fins exclusivamente educativos. Yahweh, erere, ayogumbe. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Aqui na usina do gasômetro, antigamente existia uma casa de correção, uma espécie de presídio. Muitos negros eram acorrentados, muitos negros escravizados eram acorrentados sob condições desumanas. Nós queremos contar um pouco dessa história, desses lugares, desses espaços onde os negros viviam. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. O negro, ele desempenhou um papel importante na construção de Porto Alegre. Os negros, descendentes de escravos, eles trabalharam aqui na cidade antes mesmo da cidade existir. E na construção da cidade, eles tiveram participação importante em muitos setores, né? Na construção civil, eles têm uma participação importante na cultura da cidade de Porto Alegre. Eles deixaram um legado importante, deixaram não, né? Hoje faz parte da nossa cidade a cultura que foi trazida pelos escravos, né? E que foi que os negros inseriram na nossa cultura, que é o vocabulário, né? Muitas palavras têm origem africana, dança, na música, eles têm uma influência grande também na culinária, né? Que hoje é presente na cidade de Porto Alegre. E hoje os negros estão presentes em praticamente todos os setores da sociedade, né? Além, né, ainda de contribuir muito nessa parte da construção, né, trabalhar na construção civil, nesses setores, hoje os negros também, eles estão nos serviços públicos, nas escolas, nas universidades, né, estão produzindo cultura. Então os negros, né, os descendentes de africanos, eles tiveram uma participação bem importante e continuam, né, com a participação, uma influência importante na formação da cidade. Segue, dá um confere, sou o que o povo prefere, meu estilo é o que difere, totalmente livre e leve, ao mesmo tempo que ferve, a batida me causa febre, aquecida nada interfere, me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar, tudo que aprendi quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar, ganhando essência sem desperdiçar, se identifique, então se posicione, quem é real não se esconde, eu sei se som bem alto e se emocione. As mulheres que morrem abortando por falta de uma saúde pública. Vocês se são bem altos, vocês se são bem altos, se emocione. As crianças do Haiti que sofrem com desastre. Culturas ligadas, filhas, muita gente como eu. A criança é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Tudo na rima enquanto o mundo me anima. Os que foram escravizados durante anos no nosso país. Tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória. Guerreiros, a minha memória, exemplos de unidade e glória. Vocês se são bem altos, vocês se são bem altos, vocês se são bem altos.
mandando um som de cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso, cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou, vai, eu vou, Essa é a praça Brigadeiro Sampaio. Como vocês podem ver, hoje é um espaço de lazer. Contudo, no passado foi um lugar de horror. Aqui os negros escravizados eram enforcados como uma forma de pena para os crimes que os senhores diziam que eles tinham cometido. Na cidade, existem outros territórios marcados pelo sofrimento dos negros escravizados. Mas também tem lugares onde os negros puderam expressar sua religiosidade e lazer. Como será que na escola os professores e alunos enxergam o papel do negro para a construção da nossa cidade? Para falar para vocês um pouco sobre a história africana, é um conteúdo que a gente não trabalha só nas datas comemorativas, a gente não trabalha a história da África, a valorização da cultura negra somente na Semana da Consciência Negra, né, ou somente no 13 de maio. Normalmente as escolas vão lá, fazem um trabalhinho, falam sobre a história, aquilo morreu e passou. Dia do Índio, né, também, que assim como os negros, né, os índios também deram uma contribuição para a formação da identidade do nosso povo, da identidade do país. Né? Nós somos um povo miscigenado, somos uma mistura. Essas contribuições elas não podem nem devem ser trabalhadas somente nesses momentos. Elas têm que ser trabalhadas ao longo do ano. Essa é a minha concepção como educadora. Alguns cuidados com conceitos que são usados, principalmente em alguns livros de história, né, isso eu falo para eles, isso já foi questão de avaliação, inclusive. São cuidados com alguns conceitos. Vou dar um exemplo, né? Quando falam do descobrimento do Brasil, né? O Brasil foi descoberto, gente? Não. O que ele foi? Como é que tu vai descobrir uma coisa que já existe, né? Ou como é que tu vai descobrir um lugar onde já existe gente lá, né? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Como a história é contada, né? A gente trabalha aqui em sala de aula, vocês já foram minhas alunas também sabem dizer, com muita parceria com alguns colegas. Eu já tive na turma de manhã, mas aqui à tarde ele não teve oportunidade de vir, o professor Diógenes, né, professor de história, conversando um pouco sobre a história, né, dessa cultura com os alunos, rodas de conversa, esclarecimento de dúvidas. A gente trouxe aqui para a tarde a Carla Raimundo para falar sobre valorização, sobre cabelo, né, gente, que mais? Aceitação. Também ampliar, né, a ideia. Tenho aqui um material do professor Márcio, professor de artes, está trabalhando gráficos com eles e já levantou alguns questionamentos, né? Como a questão da religião, né? Quando tu fala em cultura afro, a primeira coisa que a pessoa lembra é do candomblé, né? Da Umbanda, que são as religiões tradicionais africanas. Porém, né? Ele traz também um outro viés da questão, a questão dos muçulmanos, por exemplo, né? Os africanos que têm o islamismo como religião. Isso vai ser feito um trabalho, uma pesquisa, vai ser tabulado e trabalhado no conteúdo de artes, né? Vai ser montado um gráfico com eles, inclusive vai ser, as coisas são interligadas. Aqui na sala de aula eu tenho muito costume de aliar a teoria à prática. Como assim teoria prática? Quando um tema novo é gerado, né, a gente vai para a informática, ou a gente reúne grupos, a gente faz uma roda de discussão, e a partir dali a gente não fica só na pesquisa, a gente vai para a prática. Como por exemplo, já pesquisamos sobre as abaiomis, vamos fazer as abaiomis, né? Entender o significado, por que é importante saber essa história. Turbantes também, vamos ter uma oficina de turbantes, acredito que na próxima semana, né? A gente vai falar sobre cabelo, estética, as capulanas também, que são os tecidos coloridos, tecidos afros, né? Que pouca gente acaba, quando fala em África, em trabalho, as pessoas vão lá, falam das máscaras africanas, né? Falam ali um pouco de religião e deu, como se fosse só isso, da capoeira, né? Como se fosse só isso. E a cultura africana é muito mais do que isso. Tem a ver também
com aceitação à música, que é algo maravilhoso, as danças, né? A questão da Praça do Tambor, antigo Largo da Forca, onde dezenas de negros foram enforcados. Eles escreveram, alguns alunos escreveram sobre isso, né? Um espetáculo de horror, na verdade. Eles eram enforcados ali em praça pública, né, por desobedecerem, né, quererem ter dignidade, ter liberdade. Foi uma energia muito bacana, porque um lugar que traz uma história tão triste, né? Eles puderam ter essa troca de energia ali com a batida do tambor, né, como algo hoje positivo. Foi o marco inicial do nosso passeio pelos territórios negros aqui da cidade, que tem ainda algumas regiões quilombolas. A gente ainda vai estudar isso esse ano, ainda, se Deus quiser, vai dar tempo, né? Simbolizam sim a resistência, que não se renderam às pressões do mercado imobiliário também, né? Que quer retirar ali, paga uma indenização e aí já, né, vai lá e já tira também esse resgate da cultura. E na verdade nesse passeio, passando por esses lugares e cultivando essa história, é uma maneira da gente manter a nossa cultura viva, né? Essa cultura afro que é tão importante, desde aqueles primeiros negros que vieram para cá para trabalhar nas charqueadas, né? Os escravizados que vieram aqui para o sul, especificamente no início, era para isso, né? As charqueadas, as olarias também, e alguns produtos da pecuária, mas o foco, né, ali na região ali de Pelotas, né, que foi uma das maiores produtoras de charque, era, né, para que eles trabalhassem nas charqueadas, os escravizados que vieram para cá. Então é importante sim conhecer a história, para que a gente saiba de onde veio, para saber o que a gente é, para saber o que a gente quer transformar ainda, para nos tornar pessoas melhores, que eu acredito que é o objetivo de todo educador, de todo professor que faz essa proposta de discussão desse tema tão importante. Sobre os territórios negros de Porto Alegre, o que se sabe que teve bastante os lugares onde temos os pontos que os negros se estabeleceram, tá? E alguns aí até hoje se permanecem com essa característica de ter sido frequentado ou vivido pelos negros. Quem foram os negros? Os nossos escravos, né? Que viveram na nossa região. Aqui em Porto Alegre nós temos ali no centro, onde é hoje a praça, além da Praça da Alfândega, lá no final da Rua da Praia, ou da Rua dos Andradas, nós temos um lugar onde teve a questão da Praça da Forca, onde foram forcados. Nós temos um espaço ali entre os perto da Igreja das Dores, que é o pelourinho nosso, né, onde os negros eram castigados em praça pública. E o que se sabe também que eles foram, depois da abolição, quando eles foram libertados, eles ficaram assim sem rumo, né? Ficaram sem patrão, sem lar. E para onde que eles foram? Muitos deles se reuniram ali onde é o Parque Farroupilha, por isso que é chamado de Praça do Parque da Redenção, porque onde eles se reuniram depois da abolição, se reuniram para a luta. Para luta pelos seus direitos, pelas conquistas, né? E ficou ali, e hoje, até hoje fica ali onde a Cidade Baixa ali, nós temos ali inclusive tipo um quilombo, um reduto que os negros conservam, tá? Nós temos uma casa ali onde tem que eles fazem trabalhos comunitários. Eu não lembro o nome da casa, mas é uma casa assim, como se fosse uma sede, né? E o ano passado, quando a gente foi, a gente inclusive levou alimentos oferecidos para ser distribuídos para populações carentes. E eles fazem um trabalho comunitário, um trabalho assim, um trabalho que valoriza, para valorizar o negro, para eles reconhecer suas origens. E muito importante é isso, que o negro não se veja como um reduto de escravo, o negro se veja assim como alguém que veio forçado para cá, que as raízes são tão nobres quanto ou mais até, que muita gente escravizou eles, tá? Então eles têm que se ver assim, não como pobre, miserável, mas como alguém que teve uma raiz rica, mas que por contingência da escravidão foram jogados no mundo assim como se joga uma mercadoria qualquer que não precisou mais, não teve mais utilidade nenhuma. Esse foi o grande problema
da consequência da nossa escravidão. Os negros foram libertados sem nada, sem casa, sem emprego, e muitos foram para a rua, assim, alguns preferiram ficar com os patrões. Então esses ainda mantiveram uma certa dignidade de moradia, de roupa. Outros tantos, com a sede da liberdade, eles saíram assim, ó, sem rumo, sem emprego, sem casa. Isso aí, a consequência disso é essa grande massa de população pobre e negra que nasceu no Brasil. Com muito trabalho de negros escravizados, essa igreja foi construída. Como é possível, em nome de Deus, matar alguém? Logo ali na frente era Pelourinho, onde os escravos eram açoitados cruelmente. A turma B14 começou estudando a população indígena. E se descobriu que quando os portugueses chegaram aqui, eles não descobriram o Brasil, os índios já estavam aqui. A partir disso a gente criou um dicionário com palavras da língua tupi-guarani, mas palavras que hoje se usa comumente no cotidiano. E muitas vezes se acha que é da língua portuguesa, mas a origem é indígena. Depois a gente foi trabalhando e agora nós estamos vendo, depois dos portugueses, a gente viu como chegou os africanos aqui. Daí a gente fez ontem um trabalho deles imaginarem que eles moravam numa aldeia na África. Cada aluno teve que se imaginar morando numa aldeia e que de repente eles saíram para passear numa floresta e eles foram capturados por um grupo de outra aldeia que vendeu eles, e eles foram para o litoral, um grande barracão, onde foram vendidos, trocados por ouro, por marfim ou por tecido. E eles embarcaram sem saber num navio, num porão, com outras pessoas que eles não conheciam, de outras tribos, de outras aldeias da África, onde tinha crianças, adolescentes, mulheres. E passaram 2, 3 meses, muitos morreram, porque só tinha carne seca, pouca água, doenças, muitas vezes. E chegando num outro lugar que eles não conheciam, desembarcaram desse navio. E lá eles foram marcados a ferro e fogo. E foram novamente vendidos. E foram avaliados pelos dentes, se eram fortes, se eram crianças, se eram adolescentes, foram acorrentados e foram encaminhados para uma fazenda, onde tinham que trabalhar horas e horas, com pouca comida e sem receber nada. Isso durou mais ou menos 300 anos no nosso país. E foram 4 milhões de africanos que foram capturados, raptados das suas aldeias, onde eles viviam com as suas famílias, e foram transportados, jogados nesse tumbeiro, que era chamado de tumbeiro, que era relativo à tumba, e chegaram aqui no nosso país. E foram mais de 300 anos até que se conseguiu a liberdade, pela luta dos escravos, pela luta de outras pessoas que apoiaram a luta pela liberdade. Aqui em Porto Alegre, a gente estudou vários pontos dos territórios negros. E eu vou falar da redenção porque é um ponto muito importante aqui em Porto Alegre. Porque redenção é uma palavra que vem do latim e significa libertação. E muitas vezes os negros fugiam e iam se esconder lá na redenção. Era um ponto de encontro, era aonde que eles faziam os batuques, suas festas. E depois que eles foram libertados, muitos não tinham para onde ir, foram lá
para perto daquela redenção, daquele espaço, e construir a colônia africana. Então foi um bom tempo que eles viveram naquele espaço. E por isso que ganhou esse nome, Redenção, que significa libertação. E na década de 30, ainda em 1930, eram chamados piqueniques. E as famílias negras se reuniam lá para trocar informações, para conviver, para confraternizar, etc. Então, a Redenção é um ponto muito importante para a comunidade negra. É um território que diz muito. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Geralmente na nossa história a presença do negro ela é apagada, né? A gente não tem muitos registros, tantos registros quanto nós gostaríamos da contribuição do negro para a nossa sociedade. Até se nós pegarmos os monumentos da cidade, são raros aqueles que fazem menção à presença negra. A questão da memória ela é tão importante para a existência de um povo, e quando se quer extinguir, não deixar as marcas da construção cultural de um povo, a primeira forma é destruindo a memória, certo? Então, o que eu quero dizer com a memória? A memória, nesse sentido, são os rastros, são os vestígios da presença. Então, quando a gente quer fazer com que um povo seja invisibilizado, o que se faz? Extingue todos os vestígios desse povo. Isso é característico da humanidade. Isso não aconteceu apenas com os negros, também aconteceu com os índios. Então, e a gente quando se fala na questão indígena no Brasil, geralmente a gente fala especificamente de um grupo indígena, e muitas pessoas não entendem que os indígenas eram vários povos diferentes que tinham hábitos diferentes, culturas diferentes. Isso faz com que a gente tenha uma visão parcial, uma visão senso comum desses povos, como acontece com os negros também. Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. É muito importante que a escola debata com os alunos e comunidade o papel do negro na construção de Porto Alegre do país. Precisamos nos fortalecer, nos unir para garantir que a nossa história seja contada. Tenho orgulho do meu cabelo, da minha cor, da minha história. Mas a opressão bate no nosso peito. Precisamos resistir e mostrar quem são os verdadeiros heróis brasileiros. Eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens
cana de açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.